No dia 13 de março, parlamentares implementaram medidas para burlar as regras de transparência nas emendas parlamentares exigidas pelo ministro Flávio Dino. O que essa disputa entre o Legislativo e o Judiciário nos mostram sobre a nova dinâmica de poder em Brasília. Eu sou Guilherme Moura. Eu sou Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. A democracia não é o regime em que chantagens e agressões devem fazer parte do dia a dia nas relações institucionais e sociais. Por isso, com essa compreensão, o presidente Barroso agradece a comissão liderada e representada aqui pela Dora, porque a nossa instituição tem essa missão de garantir as regras do jogo democrático. A gente já falou em outros programas como a nova dinâmica é um executivo mais fraco, um grande poder legislativo, etc. E isso abriu um nicho de poder que está tentando ser ocupado pelo judiciário, né, de planejar a política nacional a longo prazo, etc, etc, etc. Colocar a ordem na casa. Essa nova dinâmica, ela não nasceu agora, ela não nasceu com o Bolsonaro. Ela nasceu já tem uns 10 anos, né, com uma figura particularmente, na minha opinião, esquecida pela sociedade brasileira, assim, pela mídia, às vezes, etc. Que isso começa lá com as reformas parlamentares do Eduardo Cunha, né? É interessante você falar do Cunha, de fato, ele é uma pessoa pouco citada, apesar da importância que ele teve na condução de processo de impeachment da Dilma. E é o processo de impeachment da Dilma que... Só uma coisa, o Eduardo Cunha já era importante antes, que é ele que impede a candidatura do Silvio Santos nas eleições de 89, né? Esse episódio é conhecidíssimo. Eu acho que o episódio do impeachment da Dilma é o que marca um pouco essa transição que a gente tem testemunhado uma década depois, né? O fortalecimento do legislativo em relação ao executivo dá muito nesse momento onde o legislativo parece conseguir uma autonomia nesse primeiro momento política, mas depois costurada pelas emendas orçamentárias em relação ao executivo, né? É um dos primeiros momentos de ruptura do presidencialismo de coalizão aí, da República do Real, que vai se fundar no primeiro governo do Fernando Henrique e vai até o final do primeiro mandato da Dilma, né? Onde essas regras estavam mais postas e a relação entre o executivo e o legislativo era muito mais propositiva da parte do executivo, né? Esse enfraquecimento do executivo no governo Dilma, no segundo governo Dilma, que levou ao impeachment dela, e a aprovação das emendas, ganha um segundo momento de relevância com o Rodrigo Maia, né? O Maia é o cara que vai intensificar as emendas ali em 2019, ele vai tornar, se não me engano, outro tipo de emenda como impositiva. Eu né? achava muito engraçado o Rodrigo Maia, que ele parecia que ele estava sempre correndo. Ele estava sempre correndo, Ele estava cansado o tempo inteiro, né? O Rodrigo Maia ele tinha uma fala meio como se ele tivesse corrido uma maratona, né? Mas ele é o cara que vai aumentar ainda mais a fatia orçamentária do Congresso em resposta ao governo Bolsonaro, né? Ele é um presidente da Câmara que vai antagonizar o Bolsonaro durante os primeiros 2 anos da presidência do Bolsonaro, e ele vai dar mais poder para o parlamento, até sob a justificativa de que era um executivo pouco propositivo. E de fato era, assim, o governo Bolsonaro propunha menos e fazia mais barulho, né? Grande parte dos projetos aprovados no governo Bolsonaro foram costurados no próprio parlamento. Ele parece até entender um pouco essa vocação do governo dele quando ele aluga os principais ministérios para alguns postos-chave do Centrão, Ciro Nogueira, etc. O governo ali parece entender a real vocação, pelo menos da articulação política da presidência dele. E agora a gente está vendo um culminar, né, dessa discussão com o Lula, porque o PT sempre demandou um protagonismo maior na frente do executivo, né? E aí ele tem tentado essa estratégia de conciliação a partir do judiciário, a figura do Flávio Dino, que inclusive foi ministro da Justiça. Então, me parece um movimento de tentar rearranjar politicamente o orçamento e reagrupar forças em torno do executivo, né? Eu acho engraçado como você tem um lastro histórico da parada, né? O presidencialismo de coalizão começa com o Fernando Henrique, certamente ele começa com a eleição do Fernando Henrique, né? Mas eu diria que ele é mais culturado graças à presidência do Itamar. Concordo. Graças ao impeachment do Collor. O parlamento força esse presidencialismo de coalizão e depois com o impeachment da Dilma ele também força o encerramento dessa nova ordem, né? Dessa estrutura. Mas mais esquecido que o Cunha, eu acho o Maia. O Cunha tentou emplacar uma volta. O Maia acabou o mandato dele, ele ocupa um cargo, não sei se ele ocupa mais, que o cargo acho que nem existe mais, mas ele ocupava um cargo no escritório do PSDB. Ele chegou a ser secretário do Dória. E depois disso ele saiu da política. O pai dele, o César Maia, continua firme e forte. E um cara que revoluciona isso, né? Sobe um pouco, que bate na mesa, reforma esse ideal de presidente da Câmara, é o Arthur Lira. Ele endurece
o tom mais do que os seus antecessores. E é interessante porque em figura do presidente do Senado era muito mais forte. Você tinha o Sarney, você tinha o Calheiros, mesmo com o Eunício Oliveira, o presidente do Senado ele tinha uma pompa maior do que hoje. Acho que ao mesmo tempo que o Lira sobe o tom, o Rodrigo Pacheco baixa um pouco o tom. Assim, entre Lira e Pacheco, a gente sabia quem que era o Pelé e quem era o Coutinho, sabe? E outra coisa, é curioso como essas brigas entre os três poderes, elas mudam conforme o tempo. Então, no governo Lula, quem lembra do embate clássico entre o Heráclito Fortes e o Eduardo Suplicy, era uma briga entre executivo e legislativo, em que os dois estavam discutindo a falta de poder do Senado. Agora, é mais o legislativo brigando o judiciário. E a gente está falando de presidentes da Câmara, né? É bom lembrar que o Eduardo Cunha, que a gente começou citando o programa, ele já é um rompimento daquele acordo que o PT e o MDB tinham firmado para se suceder na presidência da Câmara dos Deputados, né? Eles firmam esse acordo depois do Lula sofrer um revés na escolha do presidente da Câmara no início do primeiro mandato dele, e ele é interrompido na sucessão do Henrique Eduardo Alves para o Cunha, porque o sucessor do Henrique Eduardo Alves seria alguém do PT, e é o Cunha que sai vencedor no segundo mandato da Dilma, né? E pauta o impeachment. E falando da questão do Arthur Lira, que o Pedro trouxe, eu concordo. Eu acho que até essa tentativa de alteração, pelo menos de dar mais transparência para as emendas, que é o caso relatado pelo Flávio Dino, já, num primeiro momento, diminui um pouco o protagonismo do Hugo Mota, né? Claro que eles vão tentar driblar essa questão da transparência, mas a gente estava falando de um Arthur Lira que tinha, na emenda do relator, um poder quase imperial, né? Ele indicava quem ia relatar o orçamento e, a partir de uma aproximação com o próprio Lira, recursos de emenda eram liberados para parlamentares de oposição e de situação, e isso dava ao Lira um controle do parlamento enorme, governada quase como um primeiro-ministro com ampla maioria, né? Se a gente vai ter uma nova reconfiguração de como essas emendas vão ser liberadas, pelo menos se esses critérios de transparência forem levados adiante, eu imagino, e aí falando da Glaze, que a participação política dela vai ser intensificada, porque os parlamentares vão precisar negociar na boca do caixa ali na secretaria dela, né? Na boca do caixa, pronto. Na boca do caixa, porque ela que vai estar controlando parte do orçamento, né? Ou pelo menos as regras de transparência vão evitar que os parlamentares tenham essa possibilidade de pautar emendas orçamentárias sem o crivo do executivo, né? Então, nesse sentido, a gente pode ver uma nova reconfiguração da relação do executivo com o parlamento nos próximos 2 anos. E aí pode ser um fortalecimento da Glaze, o que pode vir em boa hora para ela, uma vez que a nomeação dela foi muito criticada, como a gente falou em outros programas, né? Agora, tem uma coisa que tem a ver com isso, a ventilação do nome do Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores, certo? Uhum. E houve um burburinho que queriam levar isso ao Supremo. E assim, eu imagino que seria um desastre o Eduardo Bolsonaro nessa comissão. Ele é um desastre, para mim, é um desastre, a atuação política dele é desastrosa por completo, mas isso, entre nós aqui, não compete ao judiciário. Não tem nenhuma ilegalidade nessa nomeação. Não, uma discussão do legislativo. E acho que aí entra também a importância do legislativo nesse sentido. É tirar um poder imperial, como o Red falou, do judiciário. Mas, de certa maneira, a gente falou isso aqui nesse programa mesmo, né? O nicho de poder da ordem política brasileira deixada pelo executivo, e o judiciário parece querer ter essa atuação, o quão fora de institucional é isso, entende? Que se é delimitado, constitucionalmente pensando, o papel do poder judiciário, se é, mas as atribuições, entende? Até onde vai a vara do juiz. E se a gente pensar que, como a gente já falou inclusive, que o STF é um tribunal político por definição, ele é isso mesmo. Nomeação de figuras que ajudaram, por exemplo, ou que estão envolvidas em alguma medida, não falei que ajudaram, desculpa, estão envolvidas em alguma medida com o 8 de janeiro, também não é tão estranho, vai? Também não é tão impossível dispensar. E se a gente está falando de uma mudança do perfil do parlamento, tanto dos deputados que são eleitos, quanto o comportamento deles em relação ao orçamento, e a gente também pode voltar ao governo Temer, apesar de não ser a primeira nomeação mais politizada para o ministro do Supremo, mas é justamente o Alexandre de Moraes, que tinha sido ministro da Justiça do Temer e tinha uma longa trajetória como secretário em São Paulo, que muda o perfil dos ministros do Supremo nomeados desde então, né? O padrão era mais nomear juristas,
desembargadores, eles eram essas figuras de notório saber jurídico, não que os atuais componentes da corte não sejam, não estou acusando disso, mas eles mudaram um pouco o perfil mais acadêmico, teórico, para pessoas mais próximas da política, né? O Zanin, a indicação do Lula, e o Flávio Dino são duas indicações de cunho pessoal e político ali, ministro e advogado do presidente. A gente teve a nomeação do Bolsonaro do André Mendonça, que tinha ocupado a AGU também. O Cássio Nunes Marques tem um perfil mais de trajetória dentro da vida jurídica, mas é uma mudança de perfil dos componentes da corte, e é natural que eles vão se envolver em questões que são mais naturais e mais cotidianas para ele. O Dino foi governador do Maranhão, ele foi congressista, ele entende sobre orçamento em níveis diferentes, ele entende do ponto de vista do executivo, entende do ponto de vista do legislativo, e agora está julgando como membro do judiciário. Então, é natural que quando você altera o perfil da corte, que essa corte vai se politizar mais. É o caminho que os presidentes, no plural, têm tomado. E mesmo quando você tinha uma figura que interferia mais, não era uma figura incômoda para esse centrão que era o Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes era um cara muito mais um aliado daquela área centro-direita que tinha centro-direita que estava no governo Fernando Henrique, do que hoje você tem os embates do Dino, do próprio Alexandre de Moraes, que é de origem PFL e PSDB, mas que hoje em dia, né, foi estigmatizado como sendo do outro lado. Mas mesmo o Barroso é um cara que se transforma e vai ganhando mais notoriedade. Hoje em dia, quando você fala em ministro superstar, eu imagino o Barroso de cara. Então, o endurecimento do tom do presidente da Câmara condiz com o novo perfil do Supremo. E eu discordo um pouco colocar o Alexandre de Moraes como o figurão desse movimento. Eu concordo com o Pedro, eu acho que é o Barroso, e eu acho que se inicia com o Barroso. Que mesmo quando a gente tinha, sei lá, o Joaquim Barbosa, você falou do Gilmar Mendes, mas tinha vários embates entre o Joaquim Barbosa, que era mais atribuído ao Lula, com o Gilmar Mendes, né? Teve até aquela vez que ele falou, o senhor não está falando com seus capangas no Mato Grosso, né? Você já tinha, sim, uma politização e uma partidarização dos ministros do STF, porque é impossível que não tenha. A partir do momento que eles são nomeados pelo presidente, a partir de, enfim, várias questões. Mas eu acho que a atuação do Barroso, primeiro, ele era só um jurista, ligado à academia, etc e tal, e é nomeado tal qual tantos outros. Mas ele já vinha de uma, né, ele tem um passado de militância no movimento estudantil, já era um cara ligado a isso, etc e tal, blá, blá, blá. Então eu já tinha questões, assim, impositivas políticas anteriores, vai? Ele que vai iniciar esse STF atuante politicamente. Quando a Dilma nomeia o Lula, que já era... isso acho que foi em 2015, 2016, não me lembro agora. Mas quando ela nomeia ele ministro chefe da Casa Civil para que ele ganhasse o foro privilegiado, ela estava fazendo isso por isso mesmo. E todo mundo sabia. Mas legalmente ela podia. Não haveria problema nenhum, assim, não tinha nenhum impedimento claro. E o Barroso vai lá e impede essa manobra política, né? A partir daquilo ali, se inicia essa era de atuação. Ou pelo menos eu não consigo me lembrar um outro caso que tenha sido antes disso, assim, tão efetivamente. E foi até o momento em que os políticos e a população começou a olhar o STF de verdade. Porque antes você tinha, até, eu falei do Joaquim Barbosa, porque o Joaquim Barbosa, até quando ele sai do STF, chegam a cotar ele, não, porque ele vai ser o candidato à presidência, bababá, chega a ficar ali nas pesquisas. Então, sim, você já tinha, mas assim, impositiva, tal qual vai ser também a atuação do Teori Zavascki, que até hoje tem uma morte bem cabulosa, enfim, etc. Mas eu acho que primeiro as atuações do Barroso inauguram isso, e hoje, eu concordo com o Pedro, quando eu penso num ministro popstar que vai estar trabalhando para esse tipo de coisa, eu penso no Barroso. É ele quem dá opinião, é ele quem efetivamente defende essa atuação política do STF, para colocar ordem na casa e assim por diante. Eu concordo, é que eu acho que o Barroso, pelo menos no início da atuação dele, parecia alguém muito voltado para essas questões, chama assim, de grandes diretrizes da política, né? Vamos pautar aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, chamado de agenda de costumes, questões de gênero, que pareciam contramajoritárias. Isso nunca vai ser aprovado num Congresso, com a configuração mais conservadora que naturalmente o Congresso brasileiro tem. Então é papel do Supremo dar dignidade a grupos minoritários e socialmente excluídos. Eu penso a questão do Alexandre como alguém do dia a dia da política mesmo. Ele tem noção de trâmites muito mais relacionados a discussões sobre emendas, por exemplo, que é um dos temas que a gente está abordando aqui, ou que é o principal tema que a gente está abordando aqui, e que é um pouco mais voltado para a própria execução do orçamento, como se pauta uma PEC, como se estabelece um orçamento, quais são os trâmites para que isso se aprove, nomeação de deputados para comissões, assim. Eu entendo, acho que o Supremo ganha um ar de politização
com o Barroso, isso foi se intensificando, mas eu entendo o Alexandre e as nomeações posteriores como pensar o tribunal como uma continuação dos debates que estão no Executivo e no Congresso, assim, no Legislativo. E a questão das emendas, que é o tema do programa, parece ilustrar muito bem isso, assim. É um ministro do Supremo discutindo uma instrução normativa do Legislativo que existe desde a Constituição, passou por diversas alterações, mas que eu não imaginaria o Barroso pautando em 2015, entende? 2014, 2013. Ficaria uma discussão mais de aborto e de pautas que seriam mais impopulares, tanto para o presidente quanto para o Congresso pautar. Hoje em dia, não. Você já está entrando na discussão de política, assim, política na prática, do dia a dia. Talvez o Alexandre seja essa figura pela própria trajetória dele, né? Como eu falei, ele me parece alguém muito mais voltado para esse pragmatismo do que o Barroso, até pelo próprio passado ligado ao movimento estudantil, que parecia ter uma concepção de mundo jamais consolidada do que ele achava que deveria ser o judiciário e como o Supremo deveria se pautar diante da imposição dessas novas demandas que ele talvez entendesse que estavam sendo ignoradas pelo Congresso brasileiro. Acho que o ministro superstar é uma coisa que existe agora, mas o ministro político, de participação, inclusive cargos políticos ou no executivo, é uma coisa que vem de antes. Então, você for pensar, o Gilmar Mendes, ele foi da AGU, do Fernando Henrique. O Nelson Jobim era deputado. O Gilmar Mendes foi advogado do Collor. Pensando nisso, eu também reflito aqui. Que antes era uma indicação, vamos fazer uma indicação de um cara com teor mais político, e o outro a gente põe um acadêmico de fato. Só que agora vem se intensificando a ação de ministros políticos. Políticos, vocês entendem o que eu falo. E um superstar. A gente falou do Barroso, mas o Gilmar era muito identificado, como o Pedro trouxe, com essa ala mais liberal, PSDBista, e tem bom trânsito com todos eles, né? Então, assim, claro, é que talvez a nomeação do Gilmar, e talvez a gente tenha se acostumado com as nomeações do primeiro governo Lula, segundo governo Fernando Henrique, que adotavam um outro perfil, mas sim, talvez o Gilmar seja uma primeira nomeação, ou dos ministros que estão na corte hoje, a primeira nomeação de alguém que tinha um trânsito político de fato, né? Um trânsito político público, né? O Gilmar tinha cargo, ele não era alguém que só era próximo do presidente por razões político-ideológicas, mas não tinha. Não, o Gilmar era uma figura pública. Então, sim, talvez o Gilmar seja esse primeiro personagem, mas ele até fica um pouco ilhado em algum momento do Supremo, né? Pelo menos essa articulação mais direta que ele tinha com figuras do PSDB era até meio mal recebido, principalmente nos círculos de oposição ao PSDB, né? Mas não era visto com bons olhos. Hoje o Lewandowski deixou o Supremo para ser ministro da Justiça. E o Lewandowski era alguém que tinha uma trajetória acadêmica, né? O Lewandowski, mais próximo que ele seja de pautas à esquerda, ele não tinha essa trajetória política e agora tem. Ele é ministro da Justiça. Então, acho que isso também mostra um pouco como o judiciário entrou na pauta do dia da política, né? Você precisa de ministros no Supremo e você precisa de ministros no Executivo. E que assumem depois, mas o Lewandowski, o Nelson Jobim, foi ministro Jobim, de 3 presidentes diferentes, né? Sim. Bom, que Deus tenha misericórdia dessa nação.